Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Dana, Sérgio, Michele, Bernardo, Márcio, todo o time. Muito obrigada. Bom, eu sou Simone Clias, sou formada em Administração de Empresas pela GV, fundadora e vice-presidente da Associação XRBR. O Fábio também é fundador da associação. É uma associação que reúne empresas e profissionais que trabalham com realidades estendidas, que são realidade virtual, aumentada mista, incluindo as plataformas de metaverso. Sou mentora também na trilha de XR e branding do Festival South by Southwest há 3 anos, consultora de projetos de realidades estendidas para empresas, e sou também embaixadora do Women in Voice no Brasil e locutora, voz da Latam, do Grow Airport e da Sky. E eu tenho a honra de falar com o meu grande amigo Fábio Hofnick, também fundador da XRBR, vou apresentar ele. Bem-vindo, Fábio. Obrigado. Vou te apresentar, ó. Bem resumido, tá? Porque o Fábio é bem mais que isso. Pesquisador de experiências interativas desde 2008, produtor de eventos imersivos para cinema e publicidade, diretor do Hyper Festival. É o festival brasileiro, gente, de realidade virtual que acontece desde 2016. É o festival mais importante, mais consolidado que a gente tem aqui no Brasil. Reúne todo o ecossistema. Eu conheci a maior parte do nosso time, dos nossos colegas no Hyper. E o Fábio atualmente atua como desenvolvedor de negócios da maior empresa de simuladores imersivos do centro do Canadá, a BitSpace, consultor sobre transformação digital, implementação de ambientes imersivos e sabe tudo sobre XR. Todas as dúvidas que a gente tem, a gente vai lá e pergunta para o Fábio. Bem-vindo, Fábio! Obrigado. É muito legal estar aqui compartilhando nosso conhecimento e nossos insights com o pessoal. Eu acho que é mais do que o conhecimento frio, a gente vai bater um papo aqui sobre os insights que a gente tem sobre esses assuntos mais cabulosos aí sobre metaverso. Pois é, né? Porque a gente deram uma grande missão para a gente é falar sobre esse tema hype do momento, metaverso. Para começar, Fá, já começar bem, já, né, facilzinho, como é que você definiria o metaverso? Então, acho que a gente tem uma definição de hoje e a gente vai ter uma definição daqui a uns 10 anos. Hoje a gente quer que ele seja uma camada interativa da internet, onde você consiga fazer quase tudo que você faz na vida real, num universo onde que as pessoas se expressem da maneira que elas querem se expressar, diferentemente do mundo real, que é mais complicado, por qualquer motivo que elas queiram, e façam tudo o que elas conseguem fazer nesse universo digital, que nada mais é que essa camada extra 3D virtual em cima da internet, né? Um dia ela pode se tornar uma outra coisa além da internet, como a internet 1.0 ou antes dela era, e hoje ela não existe mais, né? Hoje a gente tem todas as redes sociais e tal, que é quase uma transformação da internet que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. Então pode ser que daqui 15, 20 anos, esse tal metaverso, ou o nome que ele for virar, exista e faça mais sentido a gente se conectar entre as pessoas através dele do que através de um Zoom ou através de um Messenger, por exemplo. Não sei se vai acontecer isso, ninguém sabe o quanto isso pode ser complicado e quanto pode ser transformador no dia a dia das pessoas. E aí, enfim, a gente abre isso para 1 bilhão de possibilidades para o bem e para o mal, né? Total, se você perguntar para 10 pessoas que trabalham com realidade estendida, né, como no meu caso e o do Fábio, o que é metaverso, você vai ter pelo menos 15 respostas, porque eu, pelo menos, eu tenho 2 na manga, uma mais simples, uma mais complexa, né, eu gosto muito do que a Kathy Hochul fala, que ela é considerada a madrinha do metaverso, e ela diz que a gente não vai acordar um dia e falar, o metaverso está aqui. Não, ele está sendo desenvolvido desde quando foi cunhado em 92, né, então... Para mim e para o Fábio, o metaverso, de fato, com letra maiúscula, não existe ainda. O que a gente chama de metaverso, o que eu estou falando eu e o Fábio, porque eu sei que a gente pensa igual nessa parte. A gente costuma chamar de plataforma de metaverso, ou metaverso com letra minúscula, tal. Não é, para a gente, isso que aí todo mundo está falando, não é o metaverso de fato, né? A Cat, ela também fala que não existe uma definição única do metaverso, mas se ela tivesse que definir, ela diria que é uma
convergência entre a vida física e digital, como o Fábio comentou. Isso envolve a realidade virtual, a aumentada, AI, blockchain, wearables, 5G e muitas outras tecnologias que nesse metaverso mais para frente a gente nem sabe, porque a gente está pensando com a cabeça de hoje, mas daqui a 10 anos, daqui a 15 anos vão ter outras tecnologias que a gente nem sabe ainda quais são. Então, o que ela acredita é que serão experiências virtuais compartilhadas que podem acontecer no mundo físico e no virtual. Bom, a gente deu um breve salto no futuro. Espero que vocês tenham entendido um pouco do que a gente está falando. Eu acho que a gente tinha combinado, eu e o Fábio, de falar um pouquinho das bases, né? Então, porque eu e o Fábio, a gente vem das realidades imersivas, então a gente acha legal dar um contexto do que são essas realidades imersivas, de quando esse termo foi criado, né? Que foi em 92, no romance de ficção científica Snow Crash, do Neil Stephenson, onde o personagem principal vivia no mundo virtual e se comunicava através de avatares, que é o que a gente está vendo hoje nessas plataformas. Ô Fá, vamos voltar um pouquinho, fala um pouquinho dessa parte de realidades estendidas, qual a relação delas com o metaverso, quando ele foi criado? Eu acho que a experiência mais completa de um futuro metaverso, ele vai acontecer quando você tiver algum tipo de equipamento que melhore a sua experiência do mundo real. Então, hoje a gente tem alguns, por exemplo, os óculos de realidade virtual, que muita gente conhece. Você coloca uma coisa na sua cabeça, nos seus olhos principalmente, que adiciona elementos virtuais que não existem no mundo real. Se isso não for melhorar a experiência, você não tem um motivo para usar ele. Então, uma experiência de metaverso sem isso, você, por exemplo, numa tela do celular ou do computador, pode ser até o mesmo universo, mas ela não vai ser uma experiência melhor do que é no mundo real, por exemplo, necessariamente. Ou pelo menos hoje não é. Apesar de você conseguir fazer coisas que você só consegue fazer lá. Então, eu acho que a gente tem que entender que existem esses equipamentos de realidade aumentada, realidade virtual. A realidade aumentada, possivelmente, muito breve, talvez o ano que vem, a gente vai ver óculos como esses que eu estou usando, que tem uma tecnologia embarcada onde você consegue projetar informações 3D, etc., na lente ou até nos seus olhos, e vai te dar uma sensação de estar em volta de objetos que não existem no mundo real. E tudo isso processado por um computador ou pelo próprio óculos, e isso te permite, por exemplo, comprar coisas, ou interagir com pessoas, ou jogar um jogo, ou ir numa aula, num curso específico, onde o professor é um robô virtual e ele está flutuando na sua frente, mas na verdade ele não existe, ele só existe no seu equipamento. Isso dando aí o passo do metaverso, onde pessoas reais vão se conectar com outras pessoas reais, mas vão poder fazer coisas que elas só conseguem fazer nesses mundos virtuais, aí você vai precisar desses equipamentos. Até o ponto, obviamente, que a gente conseguir instalar um chip na cabeça e não vai precisar mais dele. Isso pode acontecer daqui 20 ou 300 anos, não tem como saber. Deve ser mais próximo do 2050, eu acho. Mas é isso, o que a gente tem hoje e o que a gente aprendeu com tecnologias de 30 anos atrás até hoje, é que a gente ainda precisa dos tais do wearables, né? Então, se é um relógio que tem todos os sensores que mede o seu batimento cardíaco, sua respiração, etc., e consegue te dar uma experiência melhor, porque ele sabe que você, correndo meia hora, vai ficar cansado, então ele não pode te dar uma experiência que vai ser de esporte, por exemplo, porque você está cansado. Ou se você tem uma tendência a ter, sei lá, medo de coisas, medo de fantasma, medo de monstro. Então, ele não vai te sugerir uma experiência que seja assustadora, ele vai te dar uma coisa mais prazerosa. E por aí vai. Mas essas informações todas captadas pelos nossos celulares e relógios e óculos, que vão criar, e com a inteligência artificial, começar a criar essas experiências que tem que ser, na minha opinião, sempre melhores do que o mundo real. Sempre a gente critica isso, né? O jogo no celular prejudica a vida dos adolescentes. Por quê? Porque ele não está melhorando a vida deles. Ele está mudando o foco, né? Mas não necessariamente ele está dando uma experiência que agrega. Então, se a gente não tiver uma experiência que agrega, por exemplo, falar com pessoas que estão longe da gente instantaneamente, com o Messenger,
ou com, né, com um Zoom, por exemplo, isso sempre melhora, porque você está melhorando a experiência de estar conversando com alguém através de voz, você está conversando através de vídeo, que é melhor. Então, se a gente não tiver essa visão de experiências que são melhores do que, ou que pelo menos facilitem a vida real, não vai ter muito sucesso. O que você está falando é uma coisa mais, uma junção com menos fricção, que é o que se espera, e aí interoperabilidade que a gente vai entrar daqui a pouco e tudo mais, de você poder se movimentar entre as diferentes plataformas e tal. Uma coisa que eu achei interessante que você falou que a gente vai se relacionar, que a gente se relaciona nessas plataformas homem a homem, mas com muita inteligência artificial, mas a gente também se relaciona dentro dessas plataformas e vai se relacionar cada vez mais com inteligência artificial, com seres totalmente artificial, mas a inteligência artificial totalmente lá também vai estar lá, e a gente não vai. Como é que a gente vai saber depois também com quem a gente está falando, se é um ser humano, se é com uma inteligência artificial, isso dentro de uma plataforma? Enfim, eu já comecei a viajar um pouco. Queria só completar um pouco o que você comentou, porque se alguém não sabe exatamente o que é a realidade virtual e a aumentada, que a gente comentou, a aumentada é aquela que você está lá no mundo físico, eu não chamo de mundo real, eu chamo de mundo físico, porque eu acredito que o mundo virtual também é real. Okay, ele traz memórias reais. Mas você está no mundo físico e uma camada de elementos digitais é aplicada na sua frente. Então, como o Fábio falou, com óculos, mas hoje em dia a gente consegue, através de um device como um celular, projeção, enfim, tem várias outras formas de você conseguir realidade aumentada hoje, né, Fábio? Sim. Quer dar uma complementada nisso? Então, vamos entrar no detalhe dessa questão tecnológica. Uma realidade virtual, uma realidade aumentada, desculpa, ela é essa camada 3D em cima do mundo físico, como a Simone falou. Então você tem um projetor no seu óculos, geralmente, ou um celular. A gente usa hoje muito filtro do Instagram, por exemplo, certo? Então você está colocando uma camada que não existe no mundo físico em cima do mundo real, do mundo físico. E o software entende o que é o mundo físico, então ele sabe que os seus olhos estão aqui e vai colocar um óculos ou qualquer equipamento, qualquer modelo 3D em cima dos seus olhos ou em cima da sua cabeça, se é um chapéu, por exemplo. A gente viu muito nos jogos olímpicos e tal, tinha os chapéus dos times. E se você mexe sua cabeça, ele sabe exatamente onde está a sua cabeça e tal. Então isso, por exemplo, se você vai se expressar no mundo virtual e você não se você quer se expressar de uma outra maneira, você quer ter elementos que vão te conectar com o que você acredita que você é, então você consegue colocar esses elementos digitais que enfim, que você escolhe e tal, eles estão fixos na sua cabeça real, isso que é legal, na sua cabeça física. E o virtual é quase como se fosse o contrário, você não quer saber do mundo real, do mundo físico, desculpa, eu vou ficar falando do mundo real sempre. Você não quer saber do mundo físico, você quer entrar num mundo mágico que não existe, que é totalmente criado para o virtual. Então é um outro tipo de óculos, e talvez no ano que vem, daqui 2 anos, seja o mesmo equipamento, que você só vire uma chavinha, e que ele esconde todo o mundo real, o mundo físico, e projeta as animações, ou o que quer que seja que você queira experienciar dentro desse espaço que é neutro, que é bloqueado do mundo físico. Então tem essa diferenciazinha entre um e outro. A experiência em si pode ser a mesma, então se você... e muitos são hoje em dia, você tem muitos softwares de educação, por exemplo, que você vai numa sala de aula, você vai num museu, e ele existe tanto para um óculos de realidade aumentada, ou um celular, quanto para um óculos de realidade virtual, e a mesma experiência. Só muda essa questão de um entender o seu espaço físico, o outro não quer saber do seu espaço físico. Necessariamente, porque os óculos de hoje, na verdade, de realidade virtual, entendem o seu espaço físico, para você, por exemplo, não bater com a tua canela na mesa. Então, se você está andando pela sua sala, seu quarto, você não vai querer esbarrar na parede. Então, ele tem sensores que ele sabe o que está acontecendo no seu mundo real, mundo físico. E, desculpa, mas gente, é porque vocês são tudo conceito, né? E por acaso, enfim, indo um pouco mais, dando um exemplozinho, a Meta, ex-Facebook, lançou uma experiência de realidade virtual 2 semanas atrás, para o óculos dela que entende esse mundo físico, e que ele faz mas tem umas câmerazinhas, né? Essas câmeras que estão, na verdade, mapeando o mundo físico.
E nesse demo que eles lançaram, você consegue desligar essa camada que esconde o seu mundo real, seu mundo físico, mostra o seu mundo físico e joga a camada em cima, que como se fosse uma realidade aumentada. E aí nesse demo é um bichinho que você tem, tipo um pet, que ele vai atrás de umas bolinhas que você joga. É só para demonstrar, é bem uma experiência muito rápida. Só que conforme você vai andando, você vai evoluindo na experiência, a parede real do seu quarto, por exemplo, desaparece e aparece o mundo virtual. Então você consegue ver através das câmeras do equipamento a tua imagem real, em preto e branco ainda, porque essa câmera só serve justamente para mapear, ela não quer mostrar, só que você está vendo o seu mundo real e daqui a pouco aparece um mundo que não existe em cima. Então, é difícil de descrever, mas é tão incrível que a escala é real, então você conhece, obviamente, o espaço que você está de memória. Então você vê aquilo e daqui a pouco as coisas começam a aparecer e você começa a manipular e tal. É muito legal. E isso, se você começa a extrapolar para... Você tem um museu, então você quer saber sobre Marte, você traz Marte para o seu quarto e tal. Não é um metaverso isso, a gente está ainda dando a base sobre realidade virtual e aumentada. Eu não quero me estender também muito nisso, porque a gente vai esquecer do metaverso, que é o tema. Não vamos, porque se deixar, eu e o Fábio, a gente só vai falar de VR. Porque é o seguinte, pessoal, VR não é metaverso, metaverso não é VR. É que necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. É que são componentes que dependendo da visão que você tem e tal. Mas, Fábio, por que? Vamos lá, agora vamos tocar aí. Por que a gente está falando hoje, né? Hoje, em 2018, sei lá, que dia que a gente está? 18 de... A gente está no meio do 2022. No dia 20 de... A gente está em junho, porque eu não sei quando que vai ao ar, né? Está em junho de 2022. Por que a gente está falando de um termo que foi cunhado há 30 anos, em 92? Por que este ano, desde o ano passado, está acontecendo este boom sobre o metaverso e nós não paramos de falar sobre isso, Fábio? Bom, vou jogar para você depois. Então, eu acho que tem algumas coisas. Primeiro tem a internet em si, né? Eu falei da internet lá atrás, há 30 anos atrás, depois com redes sociais, por acaso, Facebook, mas podia ser outra rede social, por exemplo, no Brasil foi o Orkut, mas enfim, com o Facebook, a coisa começou a ficar mais interativa e a internet sendo usada para busca começou a perder muito o interesse, porque você poderia buscar o que você quer buscar com seus amigos, você não precisava necessariamente ficar indo no Google e perdendo tempo lá, você pode, a experiência, as pessoas buscando as coisas semelhantes estão lá, ao mesmo tempo buscando e a informação está aumentando de acordo com o número de pessoas participando. Então, se você tem muita gente pesquisando ou querendo compartilhar experiências coletivamente, você tem uma internet mais interativa que a gente está vendo hoje, nos últimos, vamos dizer, 10 anos ou talvez um pouco menos, onde as pessoas querem se encontrar dentro da internet e ter experiências coletivas. Então, em 92, o autor do Snow Crash imaginou, obviamente inspirado em vários livros de ficção científica muito antes dele, também com esse conceito de um mundo que não existe, um mundo digital e eletrônico onde as pessoas conseguem ser quem elas são e tal. E ele depois cunhou esse termo e extrapolou isso para... E ele é um cara que vai muito fundo na questão tecnológica. Então, o livro dele parece um manual. É muita coisa os detalhes dos equipamentos, ele vai muito, muito a fundo nisso. Então, é bem interessante entender como que os equipamentos que a gente está vendo hoje, de fato, ele tinha previsto lá atrás, como outros autores de ficção científica também previram. Então, agora, a internet, e principalmente os grandes players da internet, entenderam que ninguém quer consumir o produto dele sozinho. As pessoas querem consumir em conjunto. Tudo é uma questão de criar comunidades e compartilhar gostos em comum em comunidade. Então, faz muito sentido que as pessoas hoje estejam buscando por experiências coletivas. Então, o principal que a gente vê hoje, que também ainda não dá para ser chamado de metaverso, mas, enfim, o conceito é mais ou menos esse, são os jogos, né? Então, Fortnite, Roblox, Minecraft. Antes disso, teve outros jogos menores e tal, e menos detalhados, com menos qualidade gráfica, e que na prática é o quê? Um servidor na internet que compartilha o mesmo mapa virtual, o mesmo cenário virtual, e pessoas em comum vão lá
para fazer alguma coisa, ou para jogar, ou para se encontrar, ou para estudar, ou para recitar poema, ou qualquer coisa, né? Tem reunião de trabalho dentro de um jogo. Tem Casamento, festa de aniversário. show de música, então tem agora o que as grandes marcas, que é quem vai botar dinheiro nisso, entendeu? Então, grandes marcas querendo comunicar com o seu público que está na internet, não está consumindo necessariamente o produto deles, porque está na internet. Então, vamos atrás desses caras. Eles estão onde? Eles estão no Fortnite jogando? Vamos tirar eles do jogo um pouco e assistir o show do meu artista aqui, patrocinado pela marca X. E tem milhões de pessoas participando desses encontros, né? Então, por isso que eu acredito que isso pode ser uma camada em cima da internet daqui a algumas décadas, porque Google Texto, Wikipedia Texto, coisas que você precisa passar tempo lendo, isso não vai existir tanto mais. Você vai ter informação muito mais instantaneamente indo num grupo que está, nesse momento, discutindo sobre o assunto que você quer ver. E se não é nesse momento, vai estar gravado de outro dia. E você pode ter a experiência como se fosse naquele dia ao vivo. Tem uma plataforma de metaverso educacional que o professor consegue gravar uma aula inteira sozinho, sem nenhum aluno presente. Depois os alunos vão, quando eles querem, assistem a aula, conseguem interromper o professor, que já foi gravado, mandar a pergunta para ele, gravada, obviamente, né, uma voz, e o professor responde depois. Então é quase como se fosse o professor disponível para você, mesmo que ele já foi gravado antes. Então, essas experiências de metaverso são um pouco diferentes disso, porque elas têm que ser sincronizadas, né? Elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Se você vai num lugar e o teu amigo não está lá, ou ele vai gravar para você alguma coisa, ou ele não está lá, como que é o mundo físico, né? Então, por isso que, enfim, alguns elementos têm que ser melhor do que o mundo real, alguns elementos vão ser iguais. E a gente vai, e organicamente a gente vai ver o que funciona mais ou não. Mas a gente tem que usufruir da vantagem da tecnologia, né? Sim, mas o que o Fábio está falando tem muito a ver, que é um dos aspectos, né, desse boom que a gente está vendo do metaverso, essa demanda, esse aumento dos encontros virtuais, até impulsionado pela pandemia e tudo mais. A gente está, né, o Fábio está no Canadá, eu estou aqui em São Paulo, enfim, vocês sabem, né, todo mundo aqui passando esses anos aí, como aumentou as interações na internet, através de plataformas, e essas plataformas, as crianças, os jovens, os adultos, já estavam lá, então a gente começou a se apropriar mais delas. E aí, a gente tem uma coisa muito grande, um acontecimento muito grande em outubro de 2021, quando o Facebook, uma empresa gigantesca, anunciou seus planos ambiciosos para se tornar uma empresa do metaverso, mudou de nome, fez um rebranding, chama Meta, e, assim, está investindo para valer. E aí, o que acontece? Essa história da Meta com metaverso e tudo começou em 2014, quando eles compraram a empresa Oculus. Não é um movimento que aconteceu em outubro de 2021. Mas já está acontecendo há muito tempo com os óculos, enfim, agora está uma competição muito grande, mas o Quest 2, né, até, enfim, é um grande custo-benefício, enfim. Quest 2 é o óculos de realidade virtual do Facebook, da Meta. Que é um dos, né? Mas é o que enfim, que está vendendo muito lá fora, ainda que não tem no Brasil para compra. Mas muita gente viaja e acaba trazendo, tal. Hoje em dia tem concorrência com vários outros, enfim, é um mercado que a cada dia muda coisa. Então, o que a gente está falando hoje, amanhã já vai ficar ultrapassado, né? E eu acho que essa cronologia faz muito sentido, porque enfim, Facebook, como todo mundo sabe, começou como uma rede social numa universidade, saiu da universidade para virar uma coisa para qualquer público, mas a mesma pegada, né, de um site onde você coloca suas informações e encontra pessoas que têm a ver com você e tal. Quando eles perceberam que a realidade virtual faz sentido justamente para conectar pessoas, eles compraram essa empresa, não pelo hardware, que é onde eles pedem dinheiro, na verdade, porque o óculos só é barato porque eles pedem dinheiro, eles não têm lucro nenhum, pelo contrário, tem prejuízo nisso. Mas o que eles ganham de continuar a ter bilhões de pessoas conectadas na plataforma deles todos os dias, no mundo inteiro,
É o que eles estavam planejando ao ponto de chegar no ano passado e mudar de nome, enfim, chegar nesse novo período do mercado, onde eles oficialmente se declararam uma empresa de metaverso, seja o que isso queira dizer. Mas eles entenderam que tinham que começar colocando o equipamento que eu falei lá atrás, que sem ele a experiência não necessariamente é melhor, mas com ele com certeza na cabeça de todo mundo da América do Norte, né? Todo mundo do hemisfério norte, quer dizer, por enquanto, infelizmente. Mas eles tinham que fazer isso, eles tinham que baixar o preço, vender em qualquer lugar, para as pessoas falarem, beleza, isso é uma coisa que é nova, eu já tenho um celular, agora eu tenho isso que vai me complementar um pouco minha experiência em diversas modalidades, e agora eu posso entrar no metaverso quando ele acontecer. Então faz muito sentido uma empresa que tem dinheiro à vontade, né, que não todo mundo tem, desenhar isso, mas não é, né, tem um lado negativo, mas enfim, se você for pensar, faz muito sentido esses 15 anos de planos, etc. Pois é, e aí o que acontece? Depois desse boom de outubro de 2021, que ninguém estava esperando isso. O que acontece é que todo mundo foi impactado e as outras plataformas, como o Fábio tinha comentado, Minecraft, Virbela, Fortnite, que tinham esse nome, até o ano passado a gente chamava elas com os nomes atuais, a gente não chamava elas de metaverso, elas também tiveram um rebranding e agora tudo é metaverso. Só que a tecnologia não mudou significativamente para a gente poder chamar o Minecraft de metaverso hoje, ou o Fortnite de metaverso hoje, ou Sandbox, ou qualquer outra. Então, na verdade, o que a gente sente é muito mais um momento mercadológico de agora é tudo metaverso. Então, por isso que a gente está tentando dar explicar um pouco as bases de tudo que está acontecendo, porque a gente só está falando sobre isso, eu e o Fábio, pelo menos que eu conheço o Fábio há 6 anos, mas ele, individualmente, cada um estava falando sobre isso com outros grupos, mas não é novidade para a gente. É novidade que agora a gente tem cada vez mais capacidade tecnológica, daqui a pouco com 5G e tudo mais, a gente só vai aumentar essa fluidez e esse desenvolvimento vai cada vez se potencializar, ainda mais agora com o investimento, que todo mundo quer que esse negócio aconteça. Mas a própria Meta, quando lançou em outubro do ano passado, falou, não, o metaverso não existe ainda, a gente está construindo, a gente quer construir com todo mundo, e isso vai de 8 a 10 anos, isso eles falaram no ano passado. Então, eles não prometeram que o metaverso já existia, né? Então, é legal a gente falar isso. Ô, Fá, queria tocar um pouco em alguns assuntos para a gente explorar. Tem uma definição que é meio misturada com o do Metal Ball, que é o metaverso é uma rede massivamente interoperável de mundos virtuais 3D, renderizados em tempo real, que podem ser experimentados de forma assíncrona, como você tinha falado, e persistente por um número efetivamente limitado de usuários, com um senso de presença e continuidade de dados, como identidade, histórico, direitos, objetos, comunicação e pagamentos. Vamos dar uma desmembrada aqui. Então, persistente é porque ele vai existir independente do seu computador, ele nunca desliga, ele nunca acaba, nunca pausa. Quer comentar um pouco dessa tal interoperabilidade que é condição fundamental? Então, esse é um ponto bem complicado e para a maioria das pessoas essencial no conceito final do metaverso. Não é o que a gente tem hoje e não necessariamente a gente tem uma solução única para esse desafio da interoperabilidade, que nada mais é do que um usuário, ele possui o que ele possui, a identidade que ele tem e o que ele possui em uma plataforma, ele tem o direito de transferir isso para qualquer outra plataforma que ele vai usar. Então, na prática, você não vai ter um metaverso só e você vai entrar no metaverso. Você vai ter que entrar via algum lugar, alguma porta, e essa porta vai te levar para os lugares que você quer participar. O que eu acho que vai acontecer nesse meio tempo são vários metaversinhos conectados entre si, mais ou menos como a gente tem hoje, só que você vai precisar ainda transferir, você vai querer
o tênis que você comprou no jogo você consiga transportar ele para a festa que você vá. E depois para a aula que você vai assistir, e depois para o museu que você vai visitar. Que estarão em plataformas, teoricamente, em plataformas diferentes. Eu acho que nunca vai ser impossível que seja uma plataforma só para tudo, porque você não tem como ter um governo dominante de tudo, né? Então, eu acho que a única maneira é plataformas que hoje existem como separadas se conectarem entre si, não só através da internet como são hoje, mas terem um protocolo comum entre eles. Então, a gente tem, quando você navega na internet através de um browser, é um protocolo. Se você usa o WhatsApp, por exemplo, é um outro protocolo, mas é a mesma internet. Então, se essa mesma internet tiver um protocolo para o metaverso, vamos dizer, que nada mais é do que um caminho, um túnel que transporta a identidade dos usuários e conectada à identidade, tudo que ele possui, não de possuir de posse, mas em tudo que ele está conectado, e você consiga que essas informações estejam replicadas em qualquer lugar que você vá, aí é um metaverso que funciona. Isso é a tal da interoperabilidade. Ou seja, é mais ou menos, e é uma coisa que a gente comentou da outra vez. Eu gosto de fazer essa analogia com o emoji. O emoji no WhatsApp, ele tem ele parece de um jeito, e no Facebook ou no Messenger, ele se assemelha, mas não é o mesmo, mas ele significa a mesma coisa. O que significa isso? Que o código que eu usei para carinha feliz é o mesmo código em qualquer plataforma. Então, todas as plataformas sabem que aquilo é uma carinha feliz. Só que cada uma desenha de um jeito. Então, se eu estou num universo de um jogo, por exemplo, que é super realista, e eu comprei um chapéu, ele vai ter todas as características do meu chapéu perfeito. Então, o tecido vai ser perfeito, a incidência de luz vai estar perfeita, a sombra que ele projeta na minha cabeça vai estar perfeita. Se eu for para um universo, por exemplo, Roblox, que ele é bem... que visualmente ele é todo quadradinho, ele parece um Lego, porque é o estilo dele, eu não posso... O chapéu não vai ser o mesmo. É o mesmo chapéu para mim, mas visualmente ele parece o estilo daquela plataforma. Então, essa é a interoperabilidade em poucas palavras. É o mesmo item que eu possuo existindo em todas as plataformas que eu vá. Então, se eu estou com essa camiseta dessa cor, ela tem que ser dessa cor em todo lugar que eu vá. A não ser que eu determine que em outro lugar ela pareça diferente, mas ela tem que... Então, essas empresas que vão, ou essas organizações que vão governar os metaversinhos, tem que se conversar. Porque eles têm que dizer que a camiseta do Fábio dessa cor, ela tem essa mesma cor em todo lugar. Então, isso é o complicador. Aqui. Mais do que conversar, elas têm que aceitar, porque são decisões empresariais. Uma plataforma tem que querer conversar com a outra, exatamente. Tem que querer, porque é business, né? Então... Não só pelo business, mas pelo bem comum, né? Sim. A gente quer que todo mundo se converse, seja amigo. O emoji só funciona porque todas as empresas que têm a sua versão do emoji participam de um mesmo consórcio, que é um consórcio que, na verdade, determina as fontes na internet. Então, tudo que é fonte e código de texto, existe um consórcio, que é um grupo global de empresas e de universidades, e todo mundo que tem a ver numa grande escala com a internet e com computação em geral, e combinou que o 2 pontinhos com o parênteses fechando é a carinha feliz. Então, aquilo tem que ser carinha feliz para todo mundo. Então, eles tiveram que aceitar, né? Tipo, aceitar uma ou outra, uma coisa bem, bem democrática. São várias empresas, são dezenas de empresas, que eu acho que todo ano tem um evento que eles se reúnem e falam quais que vão ser os emojis no próximo ano, porque, por exemplo, agora estão falando da pandemia, então eles vão ter que criar o coronavírus para o ano que vem, porque tem a ver, ou o emoji com máscara e tal. Porque são... Então, pro metaverso é a mesma coisa. Se o chapéu de cowboy é de um jeito, ele tem que ser um chapéu de cowboy em todas as plataformas. E aí tem umas outras coisas também que envolvem custo, né? Então, por exemplo, se o meu tênis tem, numa plataforma de metaverso, tem o cadarço voa, né? Para ele voar em todas as plataformas, que aí é um pouco mais complexo do que o emoji, porque são
como são dados, uma coisa é o tênis, outra coisa é o cadarço, outra coisa é o vento, a força, como que ele voa, né? Então também tem custo para você reproduzir isso, então tem que ter essa adaptabilidade, aceitação, enfim, por isso que muita gente diz que interoperabilidade total é uma coisa bem complexa de se atingir. Eu também não sei. Eu concordo com isso, eu não sei se a gente consegue uma interoperabilidade total. Hoje, não, mas... Não, hoje não, Não, eu acho que é a última coisa que vai ser atingida. Acho que a primeira coisa, que é o que já está acontecendo hoje, eu posso dar o exemplo dos avatares, né, que na verdade, isso. a sua identidade. Então, existe uma empresa que chama Ready Player Me, que essa semana passada ganhou um investimento bilionário aí, que nada mais é do que você criar o seu avatar 3D, e o avatar é o quê? É uma representação 3D de você, não 3D necessariamente, mas nesse contexto é 3D, e não é uma cópia sua, não é um clone seu se você não quiser. Você pode mexer nela visualmente como você quiser. O ponto é, uma vez que você criou ele, e ele está atrelado à sua conta, você consegue conectar a sua conta em qualquer outra plataforma, não em qualquer, mas em várias outras plataformas. Eles têm acho que mais de 2.000 parceiros, ou seja, 2.000 plataformas que aceitam esse formato de avatar, e uma vez que você conecta a sua conta, ele carrega o seu avatar lá. Pronto, você não precisa criar um avatar para cada experiência. É o mesmo. E ele vai aparecer quase igual em todos os lugares. Por exemplo, nas plataformas que rodam através do browser, que são mais simples, né? Você não tem tanta potência quanto um aplicativo, você pode carregar só a sua cabeça e o seu busto. Então, é menos informação, é o mesmo avatar, mas ele carrega do busto para cima e pronto, você está lá, o seu personagemzinho. Não tem mãos, por exemplo, necessariamente. Mas se você vai numa experiência super de alta qualidade em realidade virtual e você quer ter as mãos, os pés, o corpo inteiro, é o mesmo avatar. E ele está completinho lá e você só conectou a sua conta. Então, isso é um exemplo ótimo de como a interoperabilidade é necessária e vai ser mais necessária no futuro. Hoje, você tem uma conta que é o seu avatar, mas daqui a pouco eles podem colocar o dinheiro virtual que você tem, a sua criptomoeda, atrelado ao seu avatar também. Então, se você quiser gastar o seu dinheirinho em outro lugar, ele está lá com você, a sua carteira virtual anda junto com você. E se você comprar o óculos, a camiseta, a mochila X, ela vai andar com você porque vai estar na mesma conta. Então, esses caras viraram quase que um banco de avatares. Que você consegue, um cartão de crédito é avatar. Você consegue andar o mundo inteiro com a mesma conta e carregar o seu avatar em todo lugar. Eu tenho o meu avatar da Ready Player Me, que eu uso até às vezes no LinkedIn, ao invés da minha foto. Eu tenho outros avatares também, no Virbela, enfim, a gente acaba tendo vários outros, mas você começou a falar de um assunto que eu acho que vale a pena a gente também dar uma explorada aqui. Quando a gente fala de plataforma de metaverso, quando a gente fala de metaverso hoje, parece que é tudo a mesma coisa. Então metaverso. Então você compara um sandbox com Fortnite, com Virbela, Decentraland, e não. O que a gente tem hoje são plataformas de metaverso que são totalmente diferentes. Então, tem algumas que são mais 2D, que não tem a necessidade do óculos, tem outras que são mais centralizadas, mas que o óculos é fundamental, como o caso do Horizon da Meta, porque para o Mark e para a Meta, a sensação de presença que só o óculos traz é fundamental para o metaverso. Fortnite não. Ou a gente tem mais descentralizadas, mais alinhadas a essa nova Web3, com elementos mais apoiado em blockchain, com comércio de NFT. Então, isso a gente já tem hoje, né, Fá? Então, acho que é legal dar um panorama para o pessoal que, quando a gente fala de metaverso, já hoje o que a gente chama de metaverso já não é igual. Né? Quer dar uma explorada um pouco nessa parte? Então, eu tinha justamente parado de falar na Web 2. Então, a Web 3, a proposta é essa, você usar como protocolos plataformas descentralizadas, como blockchain ou outras, e aí, por ela, você trafega criptomoedas e qualquer outro tipo de contratos que são descentralizados, e você não tem grupos regimentando, apesar de terem regras em comum, você não tem controle de marcas ou de grandes conglomerados controlando aquilo, como hoje é o Facebook, por exemplo. Então,
é uma ideia utópica para que 100% seja descentralizado. Não vai, porque empresas não vão abrir mão. A gente ainda não ouviu falar do que a Apple vai propor para isso. A gente não tem nenhum óculos de realidade aumentada da Apple, de virtual da Apple. Quando eles entrarem, eles são uma empresa que a gente conhece e eles vão querer se meter nisso. Ou seja, existem esses grupos que não vão abrir mão da centralização deles, existem organizações, até algumas, muitas anônimas, inclusive, que querem a descentralização total e só obter a vantagem de ser descentralizado e anônimo. E existem os artistas, né, que estão usando, por exemplo, o NFT, que é o caso da mais recente agora, nos últimos 5, 4 anos, que, né, o NFT agora é a nova forma de você comprar coisas e ganhar dinheiro e supervalorizar algo que ninguém entende porque aquilo tem valor, e daqui a pouco tá valendo milhões, aí o Bitcoin cai no chão e todo mundo perde dinheiro. Então, isso é uma coisa muito louca, que é a Web3, que ela é centralizada, que ela não roda pelos mesmos protocolos que a gente está acostumado hoje, e, enfim, e aí todos os dias nascem coisas novas para ser explorada nisso, e o metaverso ideal rodaria numa coisa mais ou menos assim, onde você tem várias moedas e nenhuma delas são controladas por ninguém, e isso abre leque para algumas coisas também complicadas. Então, enfim, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas por isso que a gente vê muito nos últimos meses, e no Brasil aconteceu isso, uma coisa, tudo virou metaverso. Então, se você bota em qualquer portal de notícia e procura metaverso, vai ter notícias de coisas que não tem absolutamente nada a ver. É o metaverso, não sei o que é no metaverso. O programa de hoje vai ser no metaverso. Então, coisas assim. Só porque ou é game, ou é alguma coisa digital, animada e tal, eles estão chamando de metaverso. Ou até uma experiência de realidade virtual, ou uma experiência de realidade aumentada, que a gente... Então eles querem, não sei, mudar esse nome, mudar o termo virtual para metaverso, parece. São dois nomes que ninguém ainda muito entendeu para que serve, e daqui a pouco ele vai chamar de metaverso porque é a nova palavra. Hoje até pode fazer sentido, porque eventualmente se você vai num evento, por exemplo, uma feira de carro, e ela é numa plataforma digital, e tem centenas de pessoas lá ao mesmo tempo, e tem uma certa troca, você consegue em tempo real conversar com pessoas, comprar carro, andar de carro, tudo virtual, é um metaversinho que eu acho que dá para chamar. Ele não está conectado com nenhum outro, mas ele tem uma experiência semelhante de você ir para um lugar que não existe e ter experiências semelhantes do que você teria num evento de automóvel, mas você está com um carro que não existe, ele só existe lá e ele pode ser qualquer coisa, pode voar. E você pode comprar lá, você pode comprar, enfim, pode comprar e pode vender. Então, esse negócio do NFT também. Por isso que se você procurar, você ir no Google e colocar NFT, a maioria das coisas são voltadas à arte. Por quê? Os artistas digitais estão muito acostumados em vender pela internet, com as redes sociais, eles estão vendendo pelas redes sociais, e agora com o NFT, eles não querem nem saber quem está comprando, porque o usuário é anônimo, o dinheiro não é dólar mais, é um outro dinheiro, que pode ser muitos outros, e o artista vende, o dono que comprou compra, daqui 5 minutos ele vende pelo dobro do preço, porque subiu por alguma razão, e virou um mercado muito louco, como é o mercado das artes, mas sempre foi, certo? Você compra um quadro porque ele tem um valor, né, subjetivo ali, e eventualmente você pode leiloar ele de novo. Então, existe essa mesma ideia, só que numa velocidade absolutamente rápida e quase nunca racional, né? Que é o mundo das criptomoedas e etc. Vamos falar um pouco mais de outros cases, outros exemplos de empresas que estão fazendo um trabalho bacana já nessas plataformas de metaverso hoje. Quais que você indica? Quais cases que você acha que são fantásticos? Eu acho que fantástico. Eu acho que a maioria são muito óbvios, não que sejam ruins. Então, eu não me lembro agora de cabeça, mas alguns artistas músicos, que sempre se identificaram, por exemplo, com música eletrônica, faz sentido que eles vão numa plataforma onde outras pessoas que curtem a música deles e que já estão lá esperando experiências digitais, né, ele vai lá e faz um show. Então, eu não consigo me lembrar agora, mas teve um show enorme no Fortnite, não lembro de quem. Mas Sim. Então,
O Emicida teve agora Sim, mas o dele foi Não, foi depois, sim, transmitido, acho que não foi em alguma plataforma, né? foi no Ah, Fortnite, foi no Fortnite, então. mas foi depois desse, esse daí foi o que você falou, foi o primeiro, depois eu vou ver aqui É, até no enquanto a gente fala, mas o do Emicida agora, pra você ter uma ideia, o Fiote, que é o empresário e irmão dele, falou que foi a maior exposição de mídia que o Emicida teve na carreira, na história da carreira dele, porque ele ficou 72 horas no ar, com um então. show, interação dentro do Fortnite, É, e foi e uma coisa aí, agora, vou ver o nome. pois é, então é um show que custou provavelmente menos para ser produzido, mas diferente. Não quer dizer que é barato, mas uma outra tipo de tecnologia foi envolvida para ele poder estar nesse ambiente. Ele atingiu pessoas que ele não atingiria porque não iriam no show dele físico. E a experiência em si é outra, porque não é ele que está lá. É o avatar ou alguma representação dele, mesmo que tenha vídeo, mas de alguma forma eles representaram o artista de outra forma. Então, ele poderia ter, os próprios fãs poderiam ter criado a música junto com ele naquele momento. Então, é uma experiência totalmente diferente. Travis Scott. Exatamente. Então, justamente, é um artista que já tinha uma pegada de usar redes sociais e tal. Geralmente, essas pessoas têm uma vida, não é o empresário que chega e fala, você vai fazer um show no metaverso. É porque existe uma ideia do artista sempre se transformar. Então, tem um pouco do buzz, obviamente, de você usar, do hype, de usar uma plataforma e ser o primeiro, mas tem também essa experiência que você tem, que é única com o público, né? Porque o VRChat sempre tem algum show indie rolando. Por exemplo, o VRChat é outra experiência, outra plataforma que funciona tanto no computador sem o óculos quanto com óculos, e tem milhões de pessoas diariamente presentes ali, e que eventualmente vão se conectar, essa plataforma vai se conectar com outras, eles já são bem abertos a isso, os próprios desenvolvedores, e que tem de tudo lá, tem show de música, tem teatro, em vários lugares tem teatro ao vivo, pessoas se reúnem para ler livro, né, um clube do livro, então, educação, A gente professores já fez chamam... reuniões da associação lá no VRChat, a gente Bom, fez a minha empresa, a apresentações. empresa que eu trabalho aqui no Canadá, a gente toda manhã faz a reunião do dia, né, que o recap do dia passado e a reunião para o próximo dia, num universo que é virtual, vamos dizer assim. Então, a gente poderia usar o Zoom, mas a gente faz muito mais sentido uma empresa de realidade virtual se reunir num ambiente virtual e conversar ali. E potencialmente a gente pode conectar essa experiência que a gente faz individual com outras empresas no mundo inteiro, né? Então, o link entre os metaversinhos é a chave aqui. Uma coisa que é bacana desse case do Emicida, que além da disposição dele de mídia ser gigantesca, porque foi global, né? Um show dele aqui, enfim, foi um show no Fortnite que tem muita gente ligada. E eles também fizeram algumas exibições do show no Cinemark aqui em São Paulo. Acho que não sei se foi só em São Paulo, se foi um outro Cinemarks do Brasil. Então, assim, era uma experiência que você podia, era transmídia mesmo, você podia ver no teatro, na plataforma, e também você podia comprar um item que também podia chegar as roupas, né, do Lab Fantasma, que é deles, acho que é Lab Fantasma, você podia comprar também, quer dizer, então é uma experiência que o que eu acho interessante nesses cases que a gente está vendo das empresas é pensar essas plataformas como uma mídia. Então, para você integrar numa campanha, você vai fazer uma campanha, pensa, mídia social, influenciador, TV, internet, né? E plataforma de metaverso. Só que na plataforma de metaverso você não vai poder fazer a mesma coisa que você faz você tem que criar nativamente. Então, acho que o desafio é você entender direitinho as plataformas e criar nativamente para elas, aproveitar o que cada uma tem de melhor, adequado com o público, adequado também com os seus valores da empresa, né? Então, para mim é mídia. Hoje, para mim é mídia. Total, Fábio. exatamente. Eu acho que é isso. É uma camada em cima da internet. Significa que é a internet como base, uma camada de interatividade acima dela, que você interage de uma forma diferente. E é isso que você falou, entender
a característica principal dela. Não querer fazer do seu jeito e contra o próprio funcionamento, o próprio comportamento do público que está lá, mas entender que daqui a pouco, daqui a alguns anos, ela vai ter que ser conectada com outras, que é a tal da interoperabilidade. Então, entender também que não adianta ficar na bolha. Por isso que esses cases de rápido sucesso morrem rápido, né? Porque eles chamam de metaverso, acontece em uma semana e aquilo não foi exatamente um metaverso e morreu. Aquilo não ficou perene, não ficou, que é uma das características. Se eu voltar lá semana que vem, esse site nem existe mais. Então, não é correto. Pode ser que hoje funcione, mas o certo seria aquilo ficar para sempre, idealmente. Porque eu quero voltar lá e quero continuar tendo essa experiência para sempre, né? Então Mas se for uma caro, é complicado. Porque... Então, mas o show também, eu quero... Por que não? Eu quero voltar lá e ver o show de novo, eu quero escolher a música que eu quero ver. Só ela. Né? É o caso que eu falei do professor, que grava e os alunos vão depois e assistem do jeito que eles querem assistir. Né? Então... Eu entendo bem isso que você está falando, eu entendo bem o que você está falando em termos de uma campanha que, de repente, você faz uma ilha lá no Fortnite e, de repente, no dia seguinte ela já não existe, quer dizer, você não tem essa continuidade, você não... Não, uma ilha num lugar que já existe, ela pode desaparecer, mas criar uma experiência completa, que depois ela vai ser desconectada, enfim, eu tô viajando, mas... Não, mas eu tô... Não, gente, desculpa, a gente começa a pirar, porque é interessante isso que você está falando, porque... Não, depende, exatamente, depende do objetivo, mas eu acho que se você quer criar uma situação nova, que vai acontecer por um tempo só, você perdeu, virou uma campanha só, não é... Enfim. Então, mas é engraçado, gente, é o seguinte... porque hoje é limitado demais, né? Hoje ainda a gente... mas por isso que é interessante, porque dá espaço para a gente criar e não tem resposta pronta. Não tem o que é certo, o que é errado. A gente está experimentando. Então, aliás, porque eu e o Fábio, a gente adora chegar... Quando estava preparando para cá, a gente ficava... Não, mas a gente ficou aprofundando, viajando, que a gente adora esse assunto, né? Então, se vocês puderem também colocar aqui nos comentários quais outros cases que vocês acham legal, que tipo de parte de branding, né, de campanha, usando plataforma de metaverso, vocês recomendam? Acho que a gente está todo mundo aprendendo junto, né, Fábio? A gente fala muito de publicidade, não porque a gente trabalha com isso só, mas porque é o que o público consome imediatamente, né? Você liga a TV e é publicidade, você vai na rua e é publicidade, e na internet é publicidade. Mas se a gente extrapolar isso para outras áreas do conhecimento e outras indústrias também, tipo... um médico pode usar o metaverso muito bem, se for pensar. Né? Talvez não para consultar, mas para aprender. Né? De uma forma que ele não aprenderia se ele não fosse numa conferência. Ele pode aprender em casa, num 3D, ou, enfim. E médico é igual arquiteto, igual engenheiro, precisa de ferramentais e tal. Então, a mesma ideia. O metaverso pode ser um lugar onde ele vai para... Um arquiteto pode ver ideias de arquitetura de 50, 100 anos no futuro, em colaboração com todos os outros, em tempo real, numa escala real, e não é mais um joguinho de realidade virtual, é uma coisa real, né? Então, a publicidade, obviamente, é mais óbvio, porque é o produto que qualquer pessoa consome. Todos consumimos publicidade. Mas se a gente vai também nos nichos de várias indústrias, eu estava vendo um case de um amigo nosso de Campinas, o Toshio, que ele fez uma simulação de corte, né, com juízes, advogados e clientes, numa plataforma de realidade virtual, não de realidade virtual necessariamente, mas uma plataforma virtual. Então você tinha pessoas reais por trás daqueles avatares, daqueles personagens, do advogado, do juiz, do público, das testemunhas, do acusado, de todo mundo ali, criando uma situação de aprendizado, de treinamento, de corte, e cada um estava no seu canto. Né? E isso pode ser assistido depois, isso pode ser trocado, né, editado depois, por outros. E pode ficar perene ali na universidade digital de direito. Entendeu? Então, enfim, é um exemplo que eu lembrei. E é uma coisa que acontece no Brasil, entendeu?
Sim, a gente está muito bem no Brasil. Aliás, quem quiser conhecer um pouco mais do que está acontecendo, eu sugiro acompanhar a nossa associação, a XRBR, porque a gente reúne. O Fábio está no Canadá, mas ele não deixa a gente, não, porque o Fábio que uniu a gente, então você nunca vai deixar de ficar perto da gente. E é importante, é uma fonte de conhecimento para quem não é da área, principalmente. Ver o que a gente posta. Que mais? Fala um pouco do XR Must ou de outras fontes que o pessoal pode... Acho que o XR Must, que é um banco de dados sobre as experiências mais ligadas ao cinema e animação na realidade virtual. xrmust.com. É um site que eu sou sócio e com um sócio francês e pessoal na Inglaterra. E, enfim, e também é uma demanda que o público teve de entender mais por que o cinema, a animação e os jogos estão migrando para a realidade virtual e realidades estendidas como um todo. E a gente fez esse site. Tem um festival que eu produzo, né, também, que eu estou trazendo para o Canadá. Então, vocês vão ver cada vez mais eventos comuns trazendo essas tecnologias para dentro. Então, eu aposto que quando as coisas voltarem ao normal, depois do próximo pico da pandemia, mas quando, sei lá, o que vai acontecer, mas enfim, quando melhorar os eventos acontecerem, e já estão acontecendo alguns, a gente vai ver a palavra metaverso em todos os eventos. É o oposto. Você vai num evento físico, você vai numa feira de comida, vai ter o cantinho do metaverso. Você vai numa feira Fala uma que você vai sempre aí. Que eu vou sempre que a gente vai no metaverso, né? Mas, enfim, outras, né? Outras que a gente vai ter. Sei lá, jornalismo, engenharia e tal. Vai ter o tal do metaverso agregado a esses eventos, mesmo que seja um evento físico, né? No Salpai teve, né, um festival de inovação que eu adoro. E teve a parte dele, teve a plataforma de metaverso, para quem estava acompanhando online, e fisicamente, você ia lá no andar 3, lá do Fairmont, e você colocava o óculos e também conseguia interagir com quem estava assistindo. Você lá em Austin estava interagindo com quem estava em casa. No mundo inteiro, pois é. Então, isso que eu acho legal. Isso não é metaverso, mas o conceito é o mesmo. Você conectar pessoas que estão distantes, uma está presente no evento real, outras queriam estar lá, mas não estão em casa e estão participando do evento virtual. No mesmo espaço físico digital. Bom, a gente podia ficar aqui com certeza mais 4 horas conversando aqui com muita facilidade. As nossas conversas são longas. A gente agradece muito todo mundo que está aqui acompanhando a gente. É um universo de muito aprendizado, com novas oportunidades de emprego, novas profissões sendo criadas dentro dessas plataformas de metaverso, profissões que a gente nem consegue nem imaginar que podiam existir. Então, assim, só fiquem atentos, estamos aqui, né, Fábio, para conversar, para trocar, a gente quer ouvir vocês também nos comentários, depois também nos procurem nas nossas mídias sociais. Por favor. Eu agradeço muito o convite, muito honrada de estar aqui com o meu grande amigo conversando. Fá, quer deixar suas considerações finais? Eu queria agradecer de novo o convite e bater essa bola com a Simone. A gente faz isso todos os dias, é muito legal fazer isso, né? E compartilhar com vocês isso. Acho que a minha dica final seria entender o lado positivo dessas tecnologias todas e entender como explorar para que a gente, de novo, eu vou repetir, mas é a questão de melhorar a experiência que a gente tem hoje no mundo físico, né? De alguma forma, estender elas para além do que a gente pode fazer, sempre vai melhorar. Então, se a gente... E isso vai para qualquer profissão, em qualquer nível de... qualquer idade, em qualquer situação. Obviamente, você tem que ter acesso a alguns elementos aí no mínimo um computador, obviamente. Mas entender que não é efêmero, não deve ser efêmero, deve ser uma coisa que é mais longa, que tem que ser mais significativa para os usuários, para fazer sentido, para dar certo. Por isso que a gente vê muita gente usando metaverso, a palavra metaverso hoje
só para ganhar atenção, e amanhã eu tenho certeza que essas pessoas, essas empresas, essas marcas não vão estar mais conectadas a isso. Então, legal é entender por que você vai explorar e como você vai explorar, de maneira que você vai dar para o seu público uma expansão, uma melhoria do que ela tem hoje em dia no mundo físico, que já é tão difícil, né? E sem esquecer nunca da importância de equipes diversas, de pensar em diversidade e inclusão dentro dessa nova plataforma, dentro dessa nova mídia, pensar em privacidade, A respeito, gente nem ainda... regulação. A gente nem tocou nesse nem assunto, tocou mas nessa questão ética e privacidade, que é super importante. se você quer ter uma experiência melhor, a condição número 1 não é a tecnológica, a condição número 1 é a humana, é relações humanas, é respeito, é regulação. Então, eu sempre bato nessa tecla da gente pensar como a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer para a nossa sociedade melhorar, né? Então, se é para melhorar de verdade, né? Então, eu sou idealista, mas eu bato muito forte nisso, porque senão a gente pode estar criando uma coisa bem mais complexa e bem mais complicada de lidar. Pois é. A gente vê isso com a internet, né? A gente pode ir para os dois lados. É muito fácil ir para qualquer um dos dois lados. Então, vai acontecer isso a mesma coisa. A gente tem que ser alerta para esses assuntos. Bom, terminar bem, legal, né, Fábio? Valeu. A gente entrou no assunto. Obrigada, Fábio. Obrigada por que está com a gente. É só coisa boa. Vamos embora, vamos juntos, né, Fábio?